Eu tenho uma palavra para você nesta noite. Nesta noite eu queria falar o que falta. Nós estamos vivendo um tempo onde nós acostumamos com muitas coisas na vida. E de uma hora para outra, essas coisas elas têm ficado difíceis para nós que estamos vivendo nesse tempo de aflição. A falta, muitas vezes, de um neto ver o seu avô, a sua avó. Falta da família, a família está reunida. Está faltando, muitas vezes, um abraço. As pessoas, elas não estão se abraçando. A família, elas não estão visitando uma a outra. Estamos todos de quarentena e diz a palavra do Senhor, a cidade onde havia moradores e onde estava o profeta Eliseu, havia naquela cidade, uma cidade bem localizada, uma cidade que praticamente ela tinha uma estrutura diferenciada. Mas diz a palavra que os moradores daquela cidade chegaram perante o profeta Eliseu e disseram para ele assim: olha, a cidade em que nós moramos, ela é bem localizada, mas ela tem um problema. As águas delas são amargas, as águas delas não dá para beber, e em volta, tudo que se planta não nasce. Há uma esterilidade nessa cidade. Nós estamos vivendo nesse momento onde os homens têm falado para nós o que nós devemos fazer, como devemos nos proceder diante de tudo isso que estamos ouvindo, de tudo isso que os governadores têm passado para nós, passado para a população, cada prefeito, olhando da sua ótica e procurando da melhor forma trazer a solução. Mas a palavra de Deus diz que é necessário nós passarmos por algumas coisas. É necessário acontecer algumas coisas para que a sociedade ela possa despertar e saber que nós não somos super-homens, super-mulheres. Nós temos a nossa limitação. Essa cidade aqui, ela tinha uma limitação. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Aqui em 2 Reis, capítulo 2, versículo 19, diz assim a palavra de Deus para nós nesta noite. Os homens da cidade disseram a Eliseu: como o meu senhor vê, essa cidade é bem situada, mas as águas são ruins e a terra é estéril. Olha só, cidade bem localizada, a terra, olhando assim para quem passasse, falar assim: nossa, que terra boa. As pessoas que moravam naquela cidade, elas sabiam do problema. As pessoas que passasse de vez em quando ali, elas não tinham noção do problema. Muitas vezes o ser humano se encontra nessa situação. Muitas vezes o governante, ele não sabe a real da situação das pessoas mais simples, das pessoas mais pobres, daquelas pessoas que muitas vezes não tem nem água na torneira para se tomar. Eles passando muitas vezes por longe e tendo uma expectativa assim: olha, não, eu acho isso, vamos fazer que vai dar certo. Aqui esses homens trazem esse problema para Eliseu, o homem de Deus, que poderia dar uma resposta para eles e mudar a situação daquela cidade. Eu creio, meu irmão, diante de tudo isso, é Deus que pode mudar a nossa situação. É Deus que pode trazer a sua graça e a sua bênção sobre as nossas vidas. Porque a situação que nós vivemos, que está faltando muitas vezes coisas básicas, como até mesmo de ir no mercado, até mesmo de ir num banco, coisas simples que nós acostumávamos fazer durante a semana, no final de semana, reunir a família, aquele abraço, cantar parabéns. Quantas pessoas estão em casa e não podem festejar? Porque o momento também não é de festejar, o momento
relacionamento é o se cuidar, colocar a sua vida nas mãos de Deus. Sabe, colocar a sua casa nas mãos de Deus, porque a palavra de Deus diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Que falta faz? Que falta faz para você, irmãos? O culto, os louvores, a palavra. Que falta faz o relacionamento, o convívio da igreja nos dias de culto? Coisas simples que hoje para nós está faltando. Coisas que nós estávamos sempre presentes com a igreja, com os irmãos aqui, o louvor, uma palavra, um relacionamento depois no final do culto, um cafezinho, uma bolacha. Que falta faz? Que falta faz um pai, uma mãe, que talvez hoje já partiram, só nós que não temos mais os pais, sabemos que falta faz. Que falta faz no relacionamento, que falta faz o amor, o cuidado. Essa cidade aqui, faltava coisa necessária para ela: água e uma terra fértil. Ninguém vive sem água, ninguém vive sem produto da terra. Praticamente aqui comemos, vem da terra, está plantado na terra. Aquilo que bebemos praticamente vem da água. Então Eliseu pede para esses homens trazer para ele uma tigela nova e um pouco de sal. Foi o pedido que Eliseu fez para eles. Eles não tinham ali no momento. Eles tinham que ir buscar, providenciar. Na vida, no nosso caminho, muitas vezes nós vamos ter que providenciar algumas coisas. Nós nunca vamos ter tudo do nosso lado direito, do nosso lado esquerdo, na nossa frente e atrás. Algumas coisas nós temos que ir buscar, como esses homens foram buscar. E quando você tem o recurso para ir buscar, é fácil. Quando você sabe aonde tem, é fácil. Mas esses homens sabiam onde estava a água, que cortava a cidade, a terra para plantar, mas nada que era plantado ali nascia. As águas praticamente não tinha como tomar. Mas eles trouxeram o problema para Eliseu, o homem de Deus. Os problemas, meu irmão, tem problemas que nós conseguimos resolver. Tem problema que outras pessoas vão resolver para nós. E tem alguns problemas que só Deus pode resolver, que só Deus pode fazer. Confia no Senhor de todo o seu coração. A Bíblia diz assim no Salmo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meu irmão, não veja a hora de ouvir esta palavra. Vamos para a casa do Senhor. Está tudo normal, está voltando ao normal. Vamos nos alegrar, porque nós sabemos, meu irmão, nós sabemos o final de tudo isso. De tudo isso que acontece, nós já sabemos. Lá na frente, Deus tem algo diferente para fazer na nossa vida. Olha o que diz a palavra do Senhor, versículo 21 do capítulo 2, do livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 21, diz assim: então foi ele até o manancial das águas, e despejou sal nele, dizendo: assim diz o Senhor, sarei essas águas, jamais causarão morte nem esterilidade. Sarei essas águas. Ele que sara, meu irmão. Talvez você está nos ouvindo. Ele te sara. Ele te cura, Ele te abençoa, Ele tem uma palavra de fé para você. É Ele, meu irmão. Eliseu foi lá no problema e colocou o sal que estava naquela tigela, jogou lá no problema. Muitas vezes nós temos que ir lá no problema, enfrentar o problema. Se você tem um problema na sua casa, enfrenta ele, resolve ele. Você vai ver como o teu lar, como a tua casa, como a nossa cidade, ela muda quando nós resolvemos os problemas. Deus quer que nós temos a solução dos problemas que aparecem nas nossas vidas, nos nossos dia a dia. Para nós terminarmos, diz assim, o versículo 22, ficaram puras aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. Eu queria lhe falar, meu irmão, a palavra de Deus tem esse poder. Diz, tudo vai passar, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre.
A agenda das pessoas está parada, mas a agenda de Deus continua firme. Eu queria, nesse momento, fazer uma oração para você que está em casa, para você que está nos ouvindo. Eu queria abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família. Oh Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, visita nesta noite, nesse dia, nesse momento, Pai, a nossa casa, a nossa família. Oh Deus, essa pessoa, Senhor, que está com dor nesse momento, eu quero repreender toda dor, eu quero repreender todo o mal, eu quero repreender todo levante na vida dele, na vida dela. Oh Deus, que o Senhor esteja abençoando, Pai. Abençoa esta pessoa, Senhor, que está orando comigo, Senhor, que está clamando, Senhor, em nome de Jesus, oh Pai, esteja desfazendo tudo aquilo que não provém do Senhor. Nós repreendemos todo o mal e declaramos que somos livres de todo o mal, em nome de Jesus, que a paz de Cristo vive em nós, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fica com Deus, até a próxima, em nome de Jesus.